Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma decisão judicial pode ser justa para um ou não para outro. Muito também se fala em uma racionalidade das decisões judiciais. Mas como um juiz pode decidir? Para abordar o Ministério Público e a construção da decisão jurídica democrática, convidamos o promotor de justiça Vinícius de Melo Lima, autor do livro Teoria Hermenêutica da Responsabilidade Decisória. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como uma decisão judicial, doutor Vinícius, pode ser a mais justa possível e qual o papel do Ministério Público antes de um julgamento? Muito obrigado, Marco, pela oportunidade. Quero cumprimentar aos ouvintes do teu programa, aqueles que nos assistem, programa Conhecendo o Ministério Público, dizer a importância desse programa para a construção de uma democracia e levando o Ministério Público aos mais longínquos rincões e demonstrando a importância dessa instituição no contexto da sociedade brasileira. Muito bem, o tema da decisão jurídica democrática, ele comporta uma análise da crise paradigmática que vem vivenciando o nosso ordenamento jurídico. Nós temos dois paradigmas que se digladiam, o paradigma da filosofia da consciência e o paradigma contemporâneo pós-positivista, trazido por Friedrich Miller e outros autores. E o positivismo jurídico, ele se baseia fundamentalmente numa leitura discricionarista, decisionista, diga-se de passagem, o positivismo normativista, kelseniano, que é fruto do paradigma da filosofia da consciência, do sujeito que acaba assujeitando a coisa. Isso se reflete no processo de tomada de decisão judicial. Por quê? Porque o juiz, na realidade, ele tem que se dar conta de que ele não é o único intérprete do direito, ele não é o único intérprete da Constituição. Existe uma comunidade aberta de intérpretes da Constituição, como diz o Peter Haberle. E daí a necessidade dessa ruptura com o paradigma da filosofia da consciência através de uma nova compreensão, de uma compreensão hermenêutica, como diz entre nós o professor gaúcho Lênio Luiz Streck, da Escola de Hermenêutica Jurídica, da Unicinos. Ou seja, há necessidade, dentro dessa quebra paradigmática, que uma decisão judicial seja necessariamente coerente, ou seja, que ela possa ser vista dentro da cadeia de decisões jurídicas anteriormente proferidas, porque o juiz, como diz o Ronald Dworkin, é um romancista nessa cadeia. O papel dele é dar seguimento a esse romance. E, ao mesmo tempo, a decisão ela tem que ser íntegra, ela tem que se basear em critérios de justiça, de equanimidade, de integridade. O juiz, na sua tomada de decisão, ele tem que buscar refletir a moralidade política instituída dentro da comunidade de princípios. E aí que eu gostaria que o senhor falasse da questão da racionalidade na construção de uma decisão judicial. A racionalidade é fundamental para que nós tenhamos um mínimo de segurança jurídica. O princípio da segurança das relações jurídicas é fundamental e baliza essa ideia de racionalidade. Ou seja, nós temos que ter provimentos jurisdicionais com a capacidade de universalizabilidade, como diz o McCormick, o Ronald Dworkin também fala nisso, ou seja, a capacidade de que um provimento jurisdicional seja passível de expansão para todos os casos análogos, todos os casos similares. Se eu não tenho como universalizar aquele provimento jurisdicional, eu não posso proferir uma decisão, seja num sentido, seja no outro. Então, a capacidade de universalizabilidade, e isso aí é muito importante em matéria de direitos fundamentais, justamente porque dentro dessa ideia de universalizabilidade está o princípio da igualdade, que, segundo Ronald Dworkin, é a virtude soberana de uma comunidade política. Agora, nos dias de hoje, se fala muito na democratização do direito. Como o senhor enxerga esse movimento? A democratização é um movimento muito importante que ecoa no ordenamento jurídico, principalmente depois da Constituição Federal de 1988. O direito hoje ele só pode ser compreendido dentro do ambiente democrático. Como diz o Jürgen Habermas, não há direito fora da democracia. Então, esta concepção democrática de direito, ela leva necessariamente à necessidade de controles.
a importância dos controles, principalmente no processo de tomada de decisão judicial. A decisão judicial, ela se submete ao controle das partes, o controle do Ministério Público, seja ele como fiscal da lei, seja o Ministério Público como autor. Então, a importância do Ministério Público no processo de construção da decisão judicial é fundamental, seja numa perspectiva de fiscal da lei, porque, como fiscal, o promotor de justiça fala por primeiro, é a primeira manifestação imparcial nos autos. Depois das partes, a primeira manifestação imparcial dos autos é a do Ministério Público. E, como parte, o Ministério Público tem a possibilidade de deduzir recursos, seja no processo civil, onde é o interesse da coletividade, questões atinentes a direito do consumidor, a saúde pública, questões relacionadas à proteção dos idosos, das crianças e dos adolescentes, e também na esfera criminal, em defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Agora, saber como uma decisão se dá é fundamental para a promoção dos direitos fundamentais? Exatamente. Como os juízes decidem os casos, né? É importante que nós tenhamos, como norte epistemológico, como norte hermenêutico, a necessidade de uma construção de uma decisão que seja comparticipada, que seja policentrista, que parta do pressuposto que o juiz é mais um dos atores, né? É mais uma das personagens envolvidas na trama da construção da decisão judicial. E isso se reflete de uma maneira muito clara na esfera criminal, porque o cidadão comum não entende, não raras vezes, em questões similares, o juiz A manda prender, o juiz B manda soltar, o juiz A concede um benefício, o juiz B nega. Então, nós temos que ter um critério de universabilidade das decisões, ou de universalizabilidade das decisões, a fim de que o cidadão possa ter assegurado o seu direito à segurança jurídica. Isso é fundamental para a construção de uma democracia sólida, como a que nós pretendemos pós-Constituição de 88. Agora, doutor Vinícius, de que forma o Ministério Público, como fiscal da lei, pode influenciar, digamos assim, de maneira positiva em uma decisão judicial? O Ministério Público é uma das instituições hoje de vanguarda, em especial pós-Constituição de 88, é responsável pela construção de uma jurisprudência propositiva na proteção dos direitos e garantias fundamentais. Eu cito como exemplo o recurso extraordinário encampado pelo Ministério Público Gaúcho, no qual houve decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de execução penal, ou seja, que a execução das penas tem que observar o princípio da dignidade da pessoa humana, e daí a possibilidade de que o poder público seja condenado à realização de obras emergenciais e estabelecimentos penitenciários, a fim de que a pena efetivamente cumpra com a sua finalidade retributiva e também de prevenção especial. Notadamente, no atual quadro da história, onde nós identificamos déficits na execução da pena, desvios da execução penal em razão de deficiência, de falta de infraestrutura e de uma omissão administrativa que pode ser corrigida através de ação civil pública por parte do Ministério Público. O fato de o Ministério Público atuar na construção da decisão judicial é importante para que nós controlemos a discricionariedade, seja a discricionariedade do Poder Executivo, seja a discricionariedade do Poder Judiciário. Uma decisão jurídica, democrática, ela é antitética, avessa à ideia de discricionariedade. Discricionariedade, entre nós, beira o decisionismo e encontra uma aproximação muito grande com a ideia de arbítrio. Eu queria falar sobre o novo Código de Processo Civil, porque agora há uma, digamos assim, questões controvérsias, né, dentro do Código de Processo Civil. Com certeza. Existem várias controvérsias no novo Código de Processo Civil no que toca à sua interpretação e aplicação. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil ele quebra esse paradigma que nós falávamos da filosofia da consciência. Veja, o artigo 371 do Código de Processo Civil, ele afasta, ele expunge a ideia do livre convencimento do juiz. Ou seja, o juiz, anteriormente no Código de Processo Civil de 73, ele decidia de acordo com o seu livre convencimento motivado. Agora não, agora o legislador corretamente expungiu a ideia do livre convencimento, então o juiz tem que decidir de uma maneira fundamentada e tem que expor as suas razões dentro do processo
e a partir daí buscar aquele convencimento do auditório, dos intérpretes do direito, posto e pressuposto. Além do artigo 371, que expunge o livre convencimento, nós temos também o artigo 489, o artigo 926 do Código de Processo Civil e o 927, que prevêem os provimentos judiciais vinculantes, ou seja, há necessidade de que a jurisprudência do que toca o artigo 926 do novo Código de Processo Civil seja construída de uma maneira estável, coerente e íntegra. Há necessidade da construção de provimentos jurisprudenciais estáveis e íntegros para que eles possam ser aplicados e efetivamente, dentro das balizas jurídicas, vincularem os juízes para que tenhamos a tão almejada segurança jurídica. Doutor Vinícius, eu quero dizer que o nosso programa ele tem muita audiência de estudantes de direito. E eu tenho aqui nas minhas mãos o seu último livro, Teoria Hermenêutica da Responsabilidade Decisória. Enquanto eu mostro aqui a capa desse livro, eu queria que o senhor explicasse o que é responsabilidade hermenêutica. Com todo gosto, Marco. Eu agradeço a divulgação desse esforço acadêmico. Esta obra, na verdade, ela constitui a publicação da minha tese de doutoramento em Direito na Unicino, sob orientação do professor Dr. Lênio Luiz Streck, dentro desse paradigma da hermenêutica filosófica, tendo como mote a obra do professor Lênio, do professor Gadamer, do Ronald Dworkin e também do Luigi Ferraioli. Responsabilidade hermenêutica nada mais é do que responsabilidade política do intérprete no processo de tomada de decisão jurídica democrática, seja ele juiz, promotor de justiça, advogado, enfim, a comunidade dos intérpretes da Constituição é responsável pela construção de decisões harmônicas, coerentes e íntegras. Então, há uma ideia de responsabilidade política do intérprete. Significa dizer que decisão e escolha são antitéticos, não se confundem. A decisão ela pressupõe necessariamente uma compreensão de responsabilidade. Escolha, não. Escolha, ela se circunscreve à órbita do arbítrio humano, ou seja, na escolha há o espaço de decisões ou de decisionismos até, que não se confundem com o processo da construção de racionalidades decisórias. Quando nós falamos em decisão, nós temos como pressuposto a responsabilidade, ou seja, os direitos fundamentais, eles pré-existem à decisão judicial. Então, não é o juiz que cria o direito. O juiz não cria o direito, o juiz apenas reconhece aquele direito pré-existente através de uma comunidade de princípios que estão dentro dessa moralidade política na nossa comunidade. Ou seja, nós podemos dizer, por exemplo, que a escravidão é injusta. Nós podemos dizer que matar bebês, é o exemplo que o Ronald Dworkin trata na sua obra Justice for Hedgehogs, Justiça para Ouriços, matar bebês por diversão é um comportamento injusto. Então, o que o Ronald Dworkin quer dizer é que, dentro das discussões em que pese a existência de controvérsias morais relevantes, existe a possibilidade da construção de juízos objetivos morais. A possibilidade, dentro de uma moralidade política, que não é uma moral vulgar do agente, mas a moralidade incrustada dentro da sociedade, que nós possamos construir provimentos dentro da ideia de princípios, dignidade da pessoa humana, proibição da tortura, em observância aos direitos e garantias individuais dos cidadãos. Nos dias de hoje, doutor Vinícius, muitas opiniões têm sido produzidas pelas redes sociais. O senhor entende que há muitas tensões entre o direito e a política? Existem muitas tensões, Marco. Nós verificamos desde os movimentos sociais de 2013 até o processo conturbado do impeachment envolvendo o ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e a assunção do governo interino, do Michel Temer, na presidência da República. E essas tensões ainda continuam por quê? Porque nós estamos enfrentando um momento muito conturbado na história nacional brasileira, um momento
que requer um discurso de resistência constitucional em prol da observância dos direitos sociais. Veja, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição 241, que acaba promovendo o desmantelamento do Estado Social, porque prevê o congelamento por 20 anos em matérias fundamentais, como saúde, educação, dentro de uma proposta, de uma pauta neoliberal que viola o mínimo existencial para uma vida digna, que viola o princípio da proibição do retrocesso social, a proibição da proteção insuficiente dos direitos humanos e fundamentais. Então, essas tensões entre direito e política, elas existem e elas se agravam porque o papel do direito é controlar a política. O papel do direito é evitar justamente o arbítrio da política. Então, o jurista ele tem que buscar a autonomia do direito em relação à política, em relação à moral, em relação à economia, e o que está havendo na realidade é uma redução do direito à vontade política. Então, nós temos que superar essa ideia da vontade, seja a vontade do juiz, seja a vontade do governante, e passarmos efetivamente a cumprir o que dispõe a Constituição, independentemente das vontades. Nós temos que partir para um plano de racionalidade, de universalizabilidade e cumprimento das promessas tardias da Constituição Federal. Pelo momento que o país vive, muitas decisões têm sido proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Decisões, muitas delas polêmicas. Uma delas eu posso comentar aqui, a questão, né, da possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Eu gostaria que o senhor comentasse. Com certeza, é uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, mas que, na verdade, ela se atém a uma jurisprudência da Corte anterior a 2009. Em 2009, um habeas corpus de relatoria do ministro Eros Grau fixou o entendimento no sentido de que a prisão, não a prisão preventiva, mas a execução da pena só poderia se dar com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória na perspectiva do princípio da presunção de inocência. Em 2016, no corrente ano, a partir do habeas corpus 126.292, de relatoria do ministro Teori Albino Zavascki, houve uma reviravolta nessa jurisprudência. A partir desse precedente, passou-se a compreensão, então, de que seria possível a execução provisória ou antecipada da pena, desde que haja um provimento jurisdicional de órgão colegiado, ou seja, de segundo grau. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal indeferiu liminares nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, ajuizadas pelo Partido Nacional Ecológico e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede a execução antecipada da pena. É um entendimento, em realidade, que está em consonância com a experiência do direito estrangeiro. Não há país nenhum do mundo que preveja 4 instâncias jurisdicionais. Então, é um entendimento que procura adequar, a meu sentir, com o máximo respeito, com a devida vênia, quem pensa em sentido diverso, mas é um precedente que procura situar justamente esse embate entre eficácia da persecução penal e garantias individuais, ou seja, nós temos que verificar o direito, principalmente o direito penal, não na perspectiva de um garantismo penal exacerbado e também não no sentido de um punitivismo ou de uma supereficácia à custa dos direitos e garantias individuais. Então, a exigência de uma decisão proferida por um tribunal de segunda instância, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, enfim, condenatória, faz com que o princípio da presunção de inocência ceda diante da necessidade de se garantir também o princípio da duração razoável do processo. O que fica bem nítido nesse precedente do Supremo Tribunal Federal é que não há garantias fundamentais absolutas. Então, é importante assinalar que o status do agente muda de investigado, processado, condenado em segundo grau. Então, o princípio da presunção de inocência, ele também tem que ser circunscrito dentro de um direito que se quer homogêneo, que se quer íntegro e coerente com as demais normas de direitos fundamentais. Então, me parece que nessa assentada o Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias, volto a dizer, andou bem. Nós estamos falando sobre responsabilidade decisória. No seu livro, qual é o capítulo que o senhor destaca para os seus leitores? Eu destacaria para os leitores
o último capítulo no qual eu faço uma pesquisa de jurisprudência dos últimos 15 anos no Supremo Tribunal Federal e anoto algumas questões importantes, ou seja, o Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos fundamentais sociais, ele ainda tem uma perspectiva, uma leitura de direito subjetivo oitocentista, ou seja, uma leitura de direito subjetivo que se circunscreve à órbita do indivíduo, como se o indivíduo empoderado pudesse litigar contra o poder público na busca do seu direito individual, mesmo que seja em detrimento da universalizabilidade, da ideia de bens coletivos. Não estou a dizer aqui que o direito à saúde não tem uma órbita individual, não tem uma perspectiva individual. Tem sim, mas parece-me, com todo respeito, que o Supremo pretere, deixa de lado a chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Essa dimensão objetiva é fundamental por quê? Porque não existe apenas um direito, existe um dever, e esse dever tem que ser universalizável, principalmente se nós formos olhar, Marco, veja o SUS, o Sistema Único de Saúde, 75% da população brasileira depende do SUS, 25% da população tem plano de saúde ou arca suas despesas, o atendimento médico, cirurgia, enfim. Então, nós temos que ter um sistema que funcione para todos, indistintamente, de uma maneira universal. Então, muitas vezes, decisões judiciais que se circunscrevem a uma órbita individual, sem olhar a dimensão coletiva desse direito social à saúde, podem, muitas vezes, obnubilar, comprometer até orçamentos municipais, de determinados municípios que têm realmente uma estrutura deficitária, pequena. Então, há necessidade de um olhar voltado, uma compreensão coletiva do bem jurídico. Então, nesse sentido, é que eu procurei alinhavar dentro dessa ideia de responsabilidade hermenêutica a possibilidade de se fazer uma distinção entre judicialização da política e ativismo judicial. Isto aí é chave. Isto aí é um argumento central da minha obra. Judicialização da política é uma contingência. Ela decorre da omissão dos poderes executivo e legislativo, principalmente no trato das políticas públicas. Nós vamos verificar, dentro dessa pesquisa que fiz, que boa parte das ações judiciais manejadas pelos cidadãos decorrem fundamentalmente da omissão do poder executivo no trato das políticas públicas já existentes. Todavia, o ativismo judicial, ele transcende os limites da judicialização da política. O ativismo é um ato de vontade, é behaviorista, é comportamental do juiz, no sentido de substituir os argumentos de princípio por argumentos de política, de moral, de economia, em detrimento da autonomia do direito. Rapidamente, doutor Vinícius, no momento que o judiciário está afogado de processos, como o senhor vê a questão das jurisprudências? A jurisprudência, ela deve ser construída dentro do que dispõe o artigo 926 do novo Código de Processo Civil, que também se aplica por analogia ao processo penal, força do artigo 3º do CPP. Então, a jurisprudência tem que ser o mais coerente, íntegra e estável possível, para que esses provimentos jurisdicionais possam vincular os juízes. Claro que, respeitada a possibilidade da quebra do precedente, do overruling, ou da distinção, especificação no caso concreto, chamado distinguishing, mas existe a necessidade de nós estabelecermos padrões hermenêuticos de segurança jurídica. Eu procuro desenvolver na minha obra esses critérios mínimos hermenêuticos, na coerência, a integridade, a observância da tradição, do círculo hermenêutico, a necessidade de universalizabilidade dos provimentos, para que nós possamos ter, de fato, um direito estável, um direito seguro, porque, do contrário, nós caímos numa situação de insegurança, de decisionismos, que se contrapõe à necessidade da construção de uma democracia sólida como a que todos nós queremos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Vinícius, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu gostaria de assinalar que esse esforço que eu escrevi, ele se destina à comunidade em geral, não só aos juristas, mas à comunidade em geral, porque nós temos a experiência das promotorias de justiça que a discricionariedade na esfera interpretativa
ela colide com a construção de uma democracia pautada na observância dos direitos humanos e fundamentais. Então, quando um cidadão vai até o posto de saúde e vê negado o medicamento, quando uma criança vai até uma escola e os seus pais tentam matriculá-la, e aí vem negado o direito fundamental de acesso à educação infantil e tem que aguardar em lista de espera por 1, 2, 3, 4, 5 anos, nós temos que nos perguntar, afinal de contas, qual é a capacidade de ressonância prática do direito, qual é a finalidade do direito para melhorar a vida dos cidadãos. Então, foi com base nesse mote que eu procurei escrever essa obra, que tem como objetivo, a partir dessa distinção que faço entre judicialização da política e ativismo, circunscrever pautas mínimas de controle e de justiciabilidade dos direitos sociais, das políticas públicas de direitos sociais. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, Marco, e deixar à disposição dos leitores esta obra, Teoria Hermenêutica da Responsabilidade Decisória. Muito obrigado. Ok, parabéns mais uma vez, doutor Vinícius, por esta obra. E agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado, Marco. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!